Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Salvador esteja com vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. Eu sou o Wagner. Eu estou aqui para mais uma vez ler um trecho, um pedaço das Escrituras com vocês. É um texto bem forte e o que eu quero falar hoje é bem, de certa forma, duro, digamos assim, mas é também esclarecedor. E porque é a verdadeira palavra do Pai. E por que nós não ficamos só nela? Por que nós temos que ir atrás de tantas outras coisas? De palavras, de pessoas que dizem coisas que não estão aqui, porque nos maravilha, porque nos enche de uma esperança que a Escritura não traz, ou simplesmente porque nós não temos tempo para ler. Vamos ler, amados, vamos ler, porque eu tenho visto muitas coisas que são fantasiosas, inacreditáveis, porque não tem respaldo nenhum nas Escrituras. Os sonhos dos profetas. Vamos ver o que o nosso Pai fala através do profeta Jeremias a respeito desses sonhos tão miraculosos, tão fantásticos que as pessoas têm. Vamos lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, a partir do verso 21 até o verso 32. Tá? Eu vou fazer algumas análises ou alguns comentários, mas é um texto bem explicativo, tá ok? Diz assim: O Senhor Deus disse: Eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem, mas assim mesmos eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem, e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Olha só, se essas pessoas conhecessem verdadeiramente os pensamentos de Deus, do nosso Pai, elas anunciariam o pensamento dele. O que nós precisamos além das Escrituras? Será que já não está claro? Será que não é tão fácil e simples saber que a palavra dele, a verdade, a vontade dele já está escrito? Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem, e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Agora, esses sonhos miraculosos que só te prometem coisas, mas não te cobra nada. Isso realmente vem do Pai? Pense. Vamos continuar. Perdão, verso 23. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Por que nós temos que ir em determinado lugar? Se ele é o Pai que está em toda parte. É um outro assunto, mas me chama muita atenção isso aqui. Nós temos que estar num lugar, num templo de pedra? Será? Pense, querido. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Mentira, querido. Esses profetas que dizem que receberam mensagens em sonhos estão mentindo. É o que o Pai fala. Não sou eu quem fala. É o que está escrito aqui. Mas o que acontece com a religiosidade dos evangélicos, eu falo evangélicos porque é a maioria, porque é o povo que faz essas coisas, a religiosidade deles faz com que eles fiquem cegos a essas passagens da Escritura. Essas passagens não existem, não têm credibilidade para eles.
Então, se você faz parte desse sistema, faz parte da religião protestante, católica, leia essa parte das Escrituras, querido. Será que você vai continuar acreditando em lendas, em histórias inventadas, como o nosso apóstolo Paulo já havia falado a Timóteo? Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Mentiras! Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Quanto tempo? Quanto tempo você vai se deixar ser enganado? Quanto tempo você vai acreditar ainda em falsas promessas, em falsas visões, em coisas que não têm contexto nenhum nas Escrituras? E que se você procurar, se você ler as Escrituras, você vai facilmente ver que muitas coisas são simplesmente histórias fantasiosas. Verso 27. Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo, como um simples sonho. Querido, olha, eu sonhei com isso. Nossa, será que isso quer dizer alguma coisa? Não sei, eu sonhei. Agora, o que acontece é justamente o contrário. A pessoa tem um sonho e ela, como dizia uma pessoa que eu trabalhei um tempo, ela enfeitava o pavão. Ele dizia, enfeita o pavão. E é isso que as pessoas fazem. Elas enfeitam o pavão e falam, Deus me falou. E Deus está falando aqui, mentira, eu não falei. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho. Mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente, que vale a palha. Fielmente, ponto. Que vale a palha comparada com o trigo? A palavra é trigo, é pão, não é? A palavra, o nosso Salvador, ele é o pão da vida. É o trigo, ele foi moído. Agora, comparado com a palha, que palha? Esses sonhos inexistentes, fantasiosos. Essa é a palha. O pai está perguntando aqui, o que vale a palha comparada com o trigo? Se você, o profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. O que é a mensagem? É isso aqui. Essa é a mensagem. Por que você quer pessoas para falar coisas para você, sendo que o pai está falando aqui pessoalmente? Existem coisas aqui que estão adulteradas, vamos falar abertamente? Existem. Mas nada que impeça você de conhecer o Pai. Nada que impeça você de conhecer o caráter do nosso Salvador. Ok? Então, por que você precisa de alguém contar nos sonhos? Porque é mais incrível? É mais místico? É nisso que você se apega? É nisso que você quer se apegar, querido? A minha mensagem é como fogo e como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, que está falando. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros e as anunciam como se fossem a minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. É muito duro, querido. É muito sério. As pessoas não leem essas passagens. Você não lê, você não crê nisso. Você despreza essa parte das Escrituras. Os profetas não existem, né? Nos púlpitos religiosos hoje em dia ninguém fala a respeito dos profetas, porque as mensagens dos profetas são sempre contra, vão de encontro com o que eles falam, como nós estamos lendo aqui. Repito, é o livro de Jeremias, capítulo 23, do verso 21 ao verso 32. Estou agora no verso 29. A minha mensagem é como fogo e como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, que está falando. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros e as anunciam como se fossem a minha mensagem. Quer dizer, um vai copiando do outro.
E é assim, o sistema religioso é assim. Eles vão passando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, ninguém procura saber se é a verdade, e vão falando. Porque eles aprenderam aquilo como verdade, não importa se é mentira. Vamos falando. O povo está acreditando, tá ok. Também sou contra esses profetas que falam suas palavras e afirmam que elas vieram de mim. Escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Escutem, escutem, escutem. É o que está escrito aqui. Não escutem o que eu estou falando, não. Leiam. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentiras. Eles contam esses sonhos e, dizendo mentiras e se gabando, fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir, e eles não ajudam o meu povo em nada. Eu, o Pai, estou falando. Ai, querida. É uma palavra forte. Eu quero abrir os olhos das pessoas que ainda dormem. Mas é triste, é muito triste quando você imagina que ainda existem tantas pessoas que talvez vão ouvir essa palavra aqui e vão fingir que eu estou lendo qualquer outra coisa menos as Escrituras. Vão ignorar como se não fosse a palavra daquele que tudo criou. Porque eles precisam de algo palpável. O que é palpável para eles? É esses sonhos. Sabe, querido, quando aquele povo no deserto construiu um bezerro, eles queriam ver alguma coisa, eles queriam algo. Eles não se contiveram, não se continham, não se contentavam, melhor dizendo, com a presença do nosso Pai, com a promessa do Pai, com a palavra do Pai, Eles não tinham fé. E me perdoem a comparação, ou o que eu vou dizer agora, mas se você precisa de sonhos mentirosos para a sua fé ser movimentada, é porque você não tem fé. Ou não está escrito que a fé é acreditar naquelas coisas que nós não vemos. Se você precisa de um ídolo, de um apego, de um sonho, de uma visão, de um adivinhador, alguém que fala seu RG, alguém que... Me perdoe, mas a sua fé não está no Pai. Se você precisa de uma toalha ungida, de um óleo, creia na palavra e no Pai. E isso já é suficiente para você. Se você lê as Escrituras, e o nosso Salvador disse que fluiriam rios de água viva daquele que crescem nele, como dizem as Escrituras, e não como dizem sonhos. Não creia em mim. Leia. Tá ok? Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Esse é o canal Verdade das Escrituras. Inscreva-se. Clique aí em gostei ou não gostei. Se você discorda, coloque aí sua opinião. Eu não estou longe de ter a última palavra, de ser o dono da verdade. Eu quero também aprender. Eu preciso também aprender e ser alimentado. Tá ok? Que a paz do nosso Pai, do nosso Salvador estejam com vocês e com todos os seus queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo.